e conta também sobre a ameaça do São Paulo. A Federação Paulista, o Tricolor, cogita não usar força máxima e jogadores titulares no Paulistão do ano que vem. As últimas do mercado, bastidores. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, composição importante. O Tricolor enviou na noite dessa terça-feira um ofício forte, contundente e pesado à Federação Paulista de Futebol. O motivo desse ofício, o erro de arbitragem no jogo contra o Palmeiras, que causou a eliminação do Tricolor nas semifinais. São Paulo, indignado com Flávio Rodrigues de Souza, cobra que a Federação Paulista o exclua do quadro de árbitros. Não acredito que a federação vá levar essa ideia adiante. São Paulo ainda cobra que o Rodrigo Guarizo do Amaral, que era o árbitro de vídeo, acabe por ser punido. Suspensão, punição pesada. Além disso, São Paulo se irritou bastante com as declarações do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, que ironizou a participação do Rafael, goleiro do São Paulo, no lance. O Reinaldo disse, entre outras coisas, que se o Rafael tivesse dado um bico para longe, esse lance não teria acontecido. O presidente da Federação Paulista que deixou nas entrelinhas a aprovação, a decisão do árbitro e do VAR em relação à marcação de pênalti. Diante desse cenário e com a postura do Reinaldo Carneiro Bastos, o São Paulo não descarta abrir mão da disputa do Campeonato Paulista de 2026 com o seu time titular. O São Paulo hoje cogita jogar com um time júnior, um time reserva, para diminuir, minimizar, para dar menos importância ao Campeonato Paulista. Vale a lembrança de que hoje o estadual em São Paulo é aquele que de longe mais paga com cotas, são 44 milhões apenas pela participação dos times. Isso sem falar em bilheteria e o prêmio pelo título do estadual. O que você pensa sobre a decisão do São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bom, linha do tempo, né, ao longo do dia, isso logo cedo, né, o presidente Júlio Casares, inclusive, dormiu pouco, né, porque foram muitas reclamações, pouco sono. O presidente, é verdade que viajou lá para outros compromissos na questão da Libra, da LFU, do Campeonato Brasileiro, mas também, evidentemente, já trabalhando com o jurídico do São Paulo e com os outros dirigentes, a questão do documento que, né, enviado para a Federação Paulista com o protocolo ali, todo dedicado ali, todo ele detalhado em relação ao ofício de reclamação do clube para a Federação Paulista e a insatisfação do São Paulo, alguns pontos importantes destacados nesse documento. Primeiro que o São Paulo queria ouvir o áudio, né, só que a Federação Paulista já logo soltou o áudio antes, né, mesmo do São Paulo enviar esse ofício. Só que o São Paulo, quando ouviu o áudio, né, do Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral, dizendo que tinha o contato, de fato teve, mas um contato faltoso do Arboleda em cima do Vitor Roque, que aquilo ali era suficiente para marcar o pênalti, de fato aquilo causou uma revolta muito grande na direção do São Paulo, do presidente Júlio, do Carlos Belmonte, do Rui Costa, enfim, todos os jogadores também que ouviram aquele áudio também mandaram mensagem para a diretoria dizendo que isso aqui é um absurdo, isso precisa ser combatido. Então causou uma revolta muito grande de funcionários também, do São Paulo, Departamento de Comunicação, enfim, muita gente revoltada. Isso causou, né, uma insatisfação muito grande e o São Paulo quis acelerar logo o processo de mandar esse ofício. Ouvi, assim, mensagens do tipo, tá todo mundo aqui revoltadíssimo. Então o São Paulo acelerou o processo, fez alguns pontos, além da questão da distância, onde é que o árbitro estava para marcar o pênalti, porque a decisão, então, que prevaleceu foi a decisão de campo e ele estava longe. Segundo a reclamação do São Paulo, a decisão não foi do campo, e sim uma decisão do VAR, né, e o áudio deixa muito claro, e o VAR não chama o cara do campo, né, o Flávio Rodrigues de Souza, para olhar o vídeo, então foi uma decisão que não teve conjunto ali, né, então o São Paulo tem essa reclamação, que foi uma decisão completamente equivocada, que não foi pênalti. Durante o jogo, decisões equivocadas, que falta de critério em alguns lances de falta, principalmente em cima do Lucas. Questão que orientou os jogadores dos 4 clubes semifinalistas a não chutar a bandeirinha, e o Veiga chutou a bandeirinha, também chutou a bandeirinha do próprio clube, mas que seria preservar a semifinal ali, aquela coisa toda. Então, assim, o São Paulo fez uma série de reclamações, uma série de fatos ali que foram acontecendo, e principalmente focado no lance, evidentemente, do Vitor Roque ali com o Arboleda. Ao falar com a arbitragem, os argumentos que foram usados com o árbitro ali dentro do campo, do capitão, né, do próprio Arboleda com o jogador, do Zubeldia, da reclamação do técnico, da comissão técnica. Então, assim, vários pontos foram levados. Então, o São Paulo elaborou esse documento. Claro que é um documento que o São Paulo entende que é muito mais para mostrar ali uma insatisfação, não vai mudar nada, né, nessa questão, e o São Paulo se posiciona ali firme na Federação Paulista de Futebol, entendendo que, muita gente dentro do São Paulo entende que a quantidade de replays que foram mostrados durante as transmissões que foram exibidas, né, dos detentores de direitos, já mostrava que a Federação Paulista queria mesmo dar um ar assim do tipo, olha, essa imagem invertida aqui, a busca no áudio deixa isso muito claro, a busca de uma imagem invertida descontextualiza o que é de fato o lance do toque, onde o Vitor Roque cai e tenta simular e de fato o Arboleda tira o corpo muito mais do que tenta fazer a ação ali do contato para fazer a falta. Isso eu estou falando segundo a minha apuração do que o São Paulo argumenta nesse documento, nesse ofício. Então é o São Paulo que sai bravo desse campeonato
Campeonato Paulista, sai reclamando formalmente com a Federação Paulista e agora junta ali o que tem e olha para frente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. De ponto positivo, para mim fica, o São Paulo fez um jogo bom, né? Fez um jogo bom, fez uma escalação com um Oscar jogando ali de segundo homem de meio campo, uma boa partida, e o São Paulo tem ali coisas muito mais positivas para tirar de dentro de campo em relação a esse jogo do que propriamente do desempenho, mas olhando pro lado do Campeonato Brasileiro. Isso pelo menos é a minha opinião, certo? Bom, contar uma novidade aí, já que o papo é arbitragem, já que o papo é Federação Paulista, a Federação anunciou hoje, né? Eu tinha trazido essa notícia mais cedo aqui, me acompanha nas redes, viu? Vai ter aquela linha, né, do impedimento semi-automático, né? O que é aquilo ali? Isso foi um sistema implantado na Copa de 2022 no Catar, né? Ela se tornou oficial, né, da FIFA. É um sistema de câmera que usa a inteligência artificial, né, que oferece uma maior riqueza de detalhes ali, permite uma melhor visualização da linha do impedimento, né, que você vê que usa aqueles bonecos e tal, para você ter a exata noção de quando você tem o frame do jogador, se está um pouco à frente, se o defensor está na frente, se o atacante está um pouco à frente, para você ter precisão na hora de ter ali a linha do impedimento, né, porque normalmente é a linha, e aí você tem mais um frame, tá para frente, tá para trás, tem uma longa discussão também às vezes quando você tem a linha, se a linha é mais grossa, se a linha é mais fina. Então a Federação Paulista anunciou que vai adotar a questão do impedimento semiautomático nessa final do Paulistão nos dois jogos, no Allianz Parque no próximo fim de semana, no dia 16, e também na Neoquímica Arena no dia 27, que cai numa quinta-feira, jogo às 9h35 da noite. Para mim é uma boa novidade. Acho que quanto mais você puder minimizar os erros e não ter polêmica, como teve essa polêmica toda aí no jogo do Palmeiras de São Paulo, para mim é muito melhor, e acho que é uma tecnologia muito bacana, muito legal, e já é uma realidade no futebol europeu, bacana de ver aqui no estadual, aqui no Campeonato Paulista, certo? Nicola, se o Zubeldia for demitido, Pedro Martins pode assumir? Augusto, o nome do Pedro Martins é muito melhor avaliado pelo torcedor do São Paulo do que propriamente pelos dirigentes. E esse namoro entre São Paulinos e Pedro Martins é um namoro super antigo, né? Já existiram conversas, já existiram sondagens, mas nunca rolou de estar próximo de fechar, até porque o Pedro sempre trabalhou no exterior e nunca demonstrou grande vontade de trabalhar no Brasil. O que existiu foi, de fato, uma conversa forte com o Fernando Diniz, mas a negociação foi abortada por conta da repercussão muito negativa. Até estava conversando hoje com um dos representantes do Diniz, e eu perguntei como é que estava essa história, e a resposta foi assim, esfriou. A rejeição da torcida fez o São Paulo recuar, tá? Então, diante desse cenário, dá para descartar Fernando Diniz do cargo de técnico do São Paulo. Acho uma decisão absolutamente salutar, né? Contratar o Fernando Diniz é fria. Boa noite, Nicola. Esse juiz mais o VAR ferraram o meu São Paulo. Esses juízes ruins estão acabando com a vontade de assistir aos jogos no nosso país. É importante a gente voltar nesse assunto, embora seja chato, mas vou tentar não me alongar e não falar muitas vezes. Mas ontem, o Rodrigo, deixa eu pegar o nome do cara certinho, Rodrigo Guariz do Amaral era o VAR, né? O árbitro em campo era o Flávio Rodrigues Souza. O Flávio marca um pênalti equivocado, porque o Vitor Roque, percebendo o choque com o Arboleda, se antecipa e se joga, e depois o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guariz do Amaral, confirma a marcação do pênalti. A gente tinha muita dúvida se o árbitro de vídeo o que o árbitro de vídeo havia falado para o Flávio Rodrigues de Souza, e hoje foi divulgado o diálogo, a conversa entre as partes, e o Guariz do Amaral disse para o árbitro em campo: o Arboleda fez o calço com a perna esquerda no Vitor Roque. O pênalti está confirmado. Acho que é motivo para punição para ambos. A eliminação do São Paulo passa muito pela intervenção do árbitro de vídeo e também do árbitro em campo. Como pode o São Paulo culpar o erro da arbitragem, sendo que não chutou uma bola sequer no gol? Reinaldo, a performance do São Paulo, esportivamente falando, não foi boa. O Caleri desperdiçou uma chance incrível logo depois do gol do Palmeiras. Teve também duas cabeçadas, uma próxima no segundo tempo e a outra que o Everton defendeu sem grande dificuldade, mas foi um São Paulo que teve muita posse de bola, mas pouca efetividade. José Aparecido, Nicola, o que você achou do jogo de ontem? Palmeiras e São Paulo. E agora o Zubeldia cai ou não cai? E o Milionário fechou ou não? Zé, vou começar pela última. O Marinacks ainda não fechou com o São Paulo, mas as conversas estão em estágio bastante avançado e existe enorme expectativa de que esse pré-contrato seja assinado muito em breve. Sobre o jogo, achei um jogo abaixo das expectativas. A escalação dos dois times de maneira bem ofensiva me fazia imaginar um jogo com mais alternativas, com mais chances claras, e não foi o que a gente assistiu, né? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Alguma chance de Zubeldia ser demitido? Há dois pontos que jogam a favor do Zubeldia. O primeiro deles,
o fato de o São Paulo ter sido eliminado do Campeonato Paulista de pé. Ah, Nicola, mas o São Paulo jogou mal contra o Palmeiras. Isso é verdade. Mas também não dá para dizer que o Palmeiras deitou e rolou contra o São Paulo e a eliminação se deu por conta de um pênalti irregular. Segundo ponto, o São Paulo tem encontrado enorme dificuldade em fechar com um técnico. O único nome que de fato foi um consenso, ou quase um consenso interno no São Paulo, era do Diniz. E o Diniz topou trabalhar no São Paulo, mas a repercussão foi tão negativa que o São Paulo abortou essa ideia, tá? Então hoje jogam a favor do Zubeldia. A dificuldade na busca por um outro técnico e também o fato dele ter terminado o Campeonato Paulista de forma digna, vamos dizer assim, tá? O John está perguntando, o Galo não pagou a compra do Daverson, essa que você já tinha perguntado. O Fábio Schultz, Mikael do CAP é um bom nome para a seleção brasileira. Será que já? O Tem Base, gosto mais do Ederson do que do Alisson. Eu também. Mas os dois já estão batidos. Eu daria uma chance de verdade para o Bento, que já vem mostrando há tempos que merece. Gosto demais do Bento também. Jefferson Matos, a diretoria do São Paulo e o grego Marinac já teriam acordado entre si investimentos. Parte desse investimento já teria sido até direcionada ao time profissional. Jefferson, vamos lá. Eu me sinto bem confortável para falar sobre o tema, porque, cara, felizmente tem uma fonte bem importante lá do São Paulo que tem me ajudado muito nessa situação. Não há nada assinado ainda, tá? São Paulo e Marinac discutem minutas de um pré-contrato. Então, acho impossível, ou praticamente impossível, que o Marinac já tenha adiantado dinheiro antes de assinar pelo menos o pré-contrato, tá? Nessa semana também o Zanqueta, que cobre o São Paulo e é muito próximo do Júlio Casares, chegou a afirmar que já estava definida a divisão dos 100 milhões de dólares que o Marinac prometeu investir em 5 anos. Então, o São Paulo já sabia quanto dessa grana seria para o futebol profissional, quanto seria para a base. Essa minha fonte, que dialoga diariamente com o staff do Marinac, assegura que ainda não há um acordo específico sobre a divisão da grana. O aporte é de 100 milhões de dólares, vai ser feito por mais ou menos 5 anos. O Marinac já concordou em investir no time principal, uma pequena parte, mas não há um percentual definido, tá? Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil, claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é importante demais a sua participação. Claro que ficamos por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.